Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha ao vivo aqui no canal do YouTube do Implacável Concursos. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um dos nossos encontros. Hoje, meus queridos, começando com vocês aí, falando um pouquinho sobre processo penal para o nosso concurso da Guarda Civil Municipal aqui do município de Caxias do Sul, no interior aqui do meu estado, no Rio Grande do Sul. Tá certo, meus queridos? Como vocês bem sabem, aí já devem ter tido uma familiaridade com o edital, os pontos específicos de direito penal, inquérito policial, ação penal, prisão e medidas cautelares, o rito dos funcionários públicos, são todos temas que estão dentro do seu edital, previstos aí para o seu cargo de guarda civil municipal, tá certo? Hoje, no nosso encontro, eu vou tratar com vocês a respeito de inquérito policial e também quero tratar um pouquinho sobre prisões, tudo dentro da sistemática do processo penal. Como vocês bem sabem, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, não hesitem. Vocês podem me procurar no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliá-los nessa caminhada. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Muito provavelmente, se você já é nosso assinante, já está fazendo parte aqui da nossa plataforma da Implacável Concursos, o material provavelmente aí já está disponível para vocês, tá certo? Se você está assistindo essa live agora pelo YouTube, para que você tenha acesso a esse material aí, venha ser nosso assinante aqui na plataforma, e que nós temos a melhor preparação aí para você no que diz respeito a guardas municipais do país. Tá certo, meus queridos? Tranquilo? Então, sem mais delongas, eu vou colocar o nosso material na tela, então, para que a gente possa dar início ao nosso encontro. Vem comigo para cá, então, ó, vamos lá. Nosso assunto hoje, como eu falei para vocês, é sobre processo penal, certo? Vamos lá então. Ó. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o inquérito policial. O que diz o nosso artigo 4º, né? O artigo 4º do Código de Processo Penal, ele começa dizendo o seguinte, meus queridos. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Já o parágrafo único diz assim, ó, a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Meus queridos, se a gente for pensar numa autoridade administrativa, que também é acometida dessa mesma função, a primeira que vem na nossa cabeça é a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Tá? A ABIN tem essa atribuição e investigação, tá? Sendo apenas uma autoridade administrativa. Não é órgão de polícia judiciária, tá? Ou seja, a ABIN não é órgão de polícia judiciária. Tá? A parte mais importante aqui, para a gente tratar sobre o inquérito policial, é justamente sobre a questão do início da investigação. Como é que se inicia, como é que se instaura um inquérito policial para o direito penal, ou perdão, para o direito processual penal brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no artigo 5º, tá? O artigo 5º diz assim, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1º, ó, de ofício. Inciso 2, eu vou ler esse artigo com vocês, vou ler os incisos. Depois que eu ler todo o artigo, eu vou trazer um exemplo para vocês, para a gente conseguir compreender como é que funciona a instauração do inquérito policial. Vamos lá, primeira coisa, de ofício. Segundo, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Olha o que diz o parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o número 2, ou seja, o inciso 2º, conterá, sempre que possível, a narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado ou de seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos da impossibilidade de o fazer. Já a linha C, ó,
a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Olha o parágrafo 2º, ó. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Esse recurso aqui, ó, ele é um recurso, vamos colocar aqui, ó, recurso. É um recurso administrativo, tá? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-lo à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Já o parágrafo 4º, ó. O inquérito nos crimes em que a ação é pública, em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º, ó. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Tá certo? Agora eu vou trazer a tela para mim aqui e eu quero explicar para vocês algumas circunstâncias e como realmente funciona essa instauração do inquérito policial, beleza? Então, como é que funciona? Ó? Olha aqui, preste atenção, meus queridos. Bom, o inquérito policial, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos que ter um conceito sobre o inquérito policial. O que seria o inquérito policial, né? O inquérito policial para o processo penal, perdão, meus queridos, nada mais é do que um procedimento, tá? Ele não é processo, ele é um procedimento administrativo, inquisitorial, que não contempla contraditória e ampla defesa, em que se instaura a partir de uma notícia de fato, de uma notícia crime, para apurar essa infração criminal, na busca de elementos informativos, de autoria e materialidade. Então, o inquérito policial, traduzindo para vocês mais uma vez agora, é um procedimento administrativo inquisitorial, que não contempla contraditória e ampla defesa, que busca elementos informativos acerca da materialidade e autoria da prática de determinada infração penal. Pois bem, só que o inquérito policial ele tem uma certa peculiaridade na sua instauração. Porque assim, é muito fácil olhar num primeiro momento e pensar que o inquérito policial ele tem que ser instaurado em toda e qualquer ocasião. E não é assim que funciona. Por quê? Nós precisamos ler e interpretar o artigo 5º do nosso Código de Processo Penal com uma certa parcimônia. No seguinte sentido, o inquérito policial ele é instaurado de ofício. Porém, o inquérito policial ele só será instaurado de ofício quando a infração penal a ser apurada seja uma infração penal processada mediante ação penal pública incondicionada. Professor, como é que eu vou saber se a infração é de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação ou de ação penal privada? Vamos lá. O legislador resolveu escolher um critério silencioso. O que eu quero dizer com isso? Esse critério silencioso adotado pelo legislador brasileiro é o seguinte: toda vez que a infração penal a ser apurada ela for silenciosa quanto à natureza da ação penal, nós vamos presumir que é uma ação penal pública incondicionada. Traduzindo para vocês. Se a gente pegar o artigo 121 do nosso Código Penal, que trata do crime de homicídio, o artigo 121 não fala nada a respeito do seu processamento. Ou seja, então nós sabemos que é de ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, se o delegado de polícia ele toma conhecimento de um homicídio praticado a alguns metros da sua delegacia, sem sombra de dúvida, ele é obrigado a instaurar um inquérito policial. Por quê? Porque ele tomou conhecimento de um fato criminoso e esse fato criminoso é apurado mediante ação penal pública incondicionada. Conseguiram entender? Meus queridos, eu tô falando um pouco mais devagar, até muito mais do que o normal, porque eu não tô bem. Eu confesso pra vocês aí que eu acho que peguei um resfriado ou algo do gênero. Eu não tô muito bem na garganta, eu não tô conseguindo falar tanto. A minha garganta tá bem seca. E ó, se vocês notarem, eu tô aqui um pouco, meu nariz tá meio congestionado, tá? Então eu peço perdão pra vocês nesse primeiro momento. E peço também a compreensão de todos, tá? Eu vou tentar entregar aqui o melhor possível para vocês, trazer todas as informações necessárias, mas eu vou falar um pouquinho mais pausadamente, um pouco mais devagar, para que eu não desgaste tanto a minha garganta, porque eu tenho uma sequência aí para gravar para vocês, não só essa aula que vocês estão assistindo agora, mas eu tenho outra sequência
para tratar com vocês, se você é nosso assinante aqui, na plataforma do Implacável, tá? Então, voltando, que eu tava falando para vocês, né? Então, se o delegado toma conhecimento dessa ação penal pública incondicionada, ele tomou conhecimento desse homicídio, ele é obrigado a instaurar um inquérito. Mas eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, para eu exemplificar de uma forma bem completa para vocês como é que funciona a instauração de inquérito. Imaginem que um delegado de polícia, ele mora num condomínio edilício, tá? Ele mora num prédio. E aí, frequentemente aí ocorrem as reuniões condominiais. Suponhamos que em uma dessas reuniões condominiais, ele, presente na reunião, acaba presenciando, visualizando uma discussão entre dois dos seus vizinhos, o vizinho A e o vizinho B. E, por ocasião dessa reunião condominial, o vizinho A e o vizinho B, que entram em discussão, acabam entrando ali em luta corporal e etc, aquela coisa toda, e o vizinho A, meus queridos, acaba matando o vizinho B. O delegado de polícia vai fazer nessa ocasião? Bom, o delegado de polícia ele acabou de presenciar uma infração criminal. Ele presenciou visualmente a prática do crime, tá? De um crime de homicídio. Ou seja, ele precisa instaurar um inquérito policial para apurar aquela infração penal. Por quê? Porque se trata de um crime apurado mediante ação penal pública incondicional. Tá bom? Beleza. Agora imaginem, mesmo exemplo, reunião condominial, vizinho A, vizinho B. E o delegado de polícia presente na reunião. Foram feitas ali as prestações de contas, os vizinhos conversaram questões envolvendo o condomínio, acesso às áreas comuns, questões envolvendo os animais do condomínio, enfim, para cuidar, para os animais não fazerem ali as suas necessidades em determinado local e tudo mais. E aí, encerrada a reunião, o vizinho A está saindo da sala de reunião. E o vizinho B, lá dentro ainda, começam a discutir. E aí o vizinho A olha para o vizinho B e começa a proferir ameaças. Ou seja, ameaça de morte, dizendo, ó, quando você menos esperar, eu vou matar você, não sei o que, blá blá blá. E pratica ali uma série de ameaças. O delegado de polícia presenciou esse fato criminoso. Ou seja, foi na sua presença que o vizinho A ameaçou o vizinho B. Nesse caso, o delegado de polícia é obrigado a instaurar um inquérito policial? A gente precisa pensar um pouquinho. Ele é obrigado a instaurar esse inquérito? Meus queridos, o delegado de polícia não é obrigado a instaurar esse inquérito policial. O delegado de polícia só vai instaurar o inquérito policial para apurar o crime praticado por A contra B se o indivíduo B, ameaçado, se dirigir até a delegacia e fizer um registro de ocorrência. E aí, ao registrar a ocorrência, ele manifestar o desejo em representar. Por quê? Porque nesse caso, perdão, meus queridos, nesse caso eu estou diante de um crime que é processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, para que haja instauração de inquérito e para que haja futura ação penal, nós dependemos do que nós chamamos de condição de procedibilidade. E a condição de procedibilidade é justamente o vizinho B, que foi ameaçado pelo vizinho A, ir até a delegacia, registrar a ocorrência e manifestar o seu desejo de representação. Se ele manifestar o seu desejo de representação, aí sim estará preenchido aquele requisito, o delegado instaura o inquérito policial e aquilo segue o seu rito normal. Tá bom? Beleza. Vamos manter o mesmo exemplo. Reunião condominial. Suponhamos que o vizinho A, ao invés de ameaçar o vizinho B, ele olha para o vizinho B e aí vamos modificar um pouquinho. Suponhamos que o vizinho B seja o síndico do prédio. Tá? Ou seja, o vizinho B é síndico daquele condomínio edilício. E aí, o vizinho A olha para o vizinho B durante a prestação de contas e começa a proferir palavras como: você é um ladrão, você pegou o dinheiro do condomínio, você roubou esse dinheiro, a gente tá sem dinheiro porque tu pegou esse dinheiro para trocar de carro, você apareceu com um carro novo, o condomínio tá com milhares de rachaduras aí pelas paredes, o elevador tá toda hora com problema, a gente não consegue arrumar e você tá de carro novo. Você pegou o dinheiro que você recebe como síndico, roubou, botou no bolso, você é um baita de um ladrão. Ou seja, ele proferiu palavras injuriosas contra o síndico do prédio. Quando ele profere essas palavras injuriosas, ele incorre no crime do artigo 140 do Código Penal, que é a injúria. Ou seja, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro.
E isso aconteceu exatamente na frente do mesmo delegado de polícia. Imagine que o delegado presenciou essa cena, viu todos esses xingamentos do indivíduo A contra o síndico do prédio, indivíduo B. O delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial nesse caso? Não pode. Por quê? Porque nesse caso eu estou diante de um crime processado mediante ação penal privada. Ou seja, nesse caso aqui, traduzindo para vocês, da forma mais correta possível, não necessita nem de instauração de inquérito policial aqui. Mas o que o indivíduo B, que é o síndico do prédio, precisa fazer? Ele vai até a delegacia, faz o registro de ocorrência. E se ele quiser que seja instaurado um inquérito para apurar essa infração penal, ele apresenta um requerimento de instauração de inquérito, tá? Só que o que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Na prática, isso não funciona muito, tá? É claro que vocês têm que saber a teoria, porque é a teoria que vai ser cobrada na prova de vocês. Mas na prática isso não é cobrado muito. Por quê? Porque na prática, meus queridos, dificilmente o delegado de polícia consegue investigar um crime de injúria no prazo de 6 meses. E eu não estou falando isso pela ineficiência da polícia, muito pelo contrário. É porque a polícia tem tantas outras coisas mais importantes para investigar, como por exemplo homicídios, roubos, latrocínios, tráfico de drogas, que aquilo fica um pouco de lado. É uma questão de prioridade, é uma questão do Estado. Eu preciso levar em consideração o interesse da coletividade, em detrimento do interesse particular. E aí o que vai acabar acontecendo? Nesse caso, vai passar mais de 6 meses, vai estar extinta a punibilidade do agente A, que foi quem proferiu as palavras injuriosas. Então o ideal, mas vocês têm que saber, se o síndico do prédio quiser, ele pode ir lá e apresentar um requerimento de instauração de inquérito. Aí o delegado instaura, mesmo que ele tenha presenciado aquela infração penal, mas ele não é obrigado a instaurar. Agora, como é que funciona na prática? O indivíduo vai até a delegacia, registra o boletim de ocorrência. Com o boletim de ocorrência, ele contrata um advogado, ele assina uma procuração com poderes especiais e o advogado propõe uma ação penal privada, é, protocolando em juízo o que nós chamamos de queixa-crime, tá? Que é para condenar o indivíduo pela prática daquele crime que ele praticou na reunião condominial no crime de injúria, no caso do artigo 140 do Código Penal. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? É isso que a gente precisa saber, tá? Outra coisa bem importante aqui sobre a instauração do inquérito, sobre denúncias anônimas, tá? A denúncia anônima, por si só, ela não pode embasar a instauração do inquérito policial. Como é que funciona na prática, então, tá? Na prática, meus queridos, é o seguinte. Eu falo isso porque eu tive muito contato com a área policial enquanto eu estava no Ministério Público, tá? Principalmente na área criminal. O que acontece é que a denúncia anônima, ela primeiro, ela precisa ser averiguada. Então era muito comum de acontecer o seguinte: uma pessoa ligava para a delegacia de polícia e narrava que estava acontecendo um crime em determinado local. Muitos casos que eu tive. A pessoa ligava para a delegacia, falava: olha, aqui na minha rua, na rua tal, no bairro tal, está acontecendo tráfico de drogas. Está tendo uma movimentação muito estranha de pessoas numa casa, altas horas da madrugada, o dia todo, isso não para, e muito provavelmente está acontecendo crime de tráfico de drogas. O delegado, nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai instaurar um inquérito policial de cara? Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai começar um procedimento preliminar, que é para diligenciar acerca dessa denúncia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai até o local, leva seus companheiros ali, os policiais civis, enfim, os agentes de polícia, os investigadores e tudo mais, para realizar uma campana naquele local. E começar ali colher informações se efetivamente tem ou não movimentações desarrazoadas naquele local. E aí, para confirmar essa diligência, o que a polícia pode fazer? Ela pode abordar um ou outro usuário que saia daquele local. Encontrando drogas com eles, confirma-se ali que tem uma suspeita de tráfico de drogas. E aí sim o delegado, a partir daquela informação anônima lá atrás, é que ele vai poder instaurar o inquérito policial. Tá certo, meus queridos? Então é essa basicamente a forma de instauração do inquérito que a gente tem no processo penal. Beleza? Vou voltar o nosso material para a tela aqui, para a gente dar continuidade, e eu falar de outras características do inquérito policial para vocês que são muito importantes. Volta comigo para cá então, ó. Já o artigo 6º, ó. Então, logo que tiver conhecimento na prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso primeiro, ó, dirigir-se ao local,
providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Inciso segundo, ó. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Inciso terceiro, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4, ouvir o ofendido. Inciso 5, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3, do título 7 deste livro, que é a questão envolvendo o interrogatório, tá? Devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que ele tenha ouvido a leitura. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tá? Vamos lá, ó. Perdão, meus queridos. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder, olha aqui, ó, poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Esse artigo aqui é muito comum de ser cobrado em prova, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Isso aqui que é importante, ó. É isso que tem que lembrar. Certo? Tem que lembrar disso aqui, tá bom? Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2, título 10 desse livro, que eu vou explicar para vocês logo na sequência, que a gente vai falar um pouquinho sobre a prisão em flagrante, tá? Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso rubricadas pela autoridade. Ou seja, o artigo 9º revela mais uma das características do inquérito, tá? Que é ser um procedimento escrito. Tá? Artigo 10, ó. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou ainda se ele estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, prazo para a conclusão do inquérito. Aqui é o prazo levando em consideração apenas o artigo 10 do Código de Processo Penal. Sem levar em consideração as implicações dadas pela lei anticrime, tá? Que isso eu vou falar logo na sequência para vocês, quando é tratado do Instituto do Juiz de Garantias, tá bom? Volta aqui, ó. A autoridade, ela fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Parágrafo 2º, ó. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. No parágrafo 3º, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Tá bom? Vamos lá, ó. Prazos do inquérito policial. Tá? Primeira coisa, o inquérito policial para apuração de infrações penais comuns, tá? Investigado preso 10 dias, investigado solto 30 dias. Inquérito policial na lei tóxicos. Investigado preso 30, investigado solto 90. Inquérito policial federal, tá? Investigado preso 15 dias, pode ser prorrogado por mais 15, tá? Inquérito policial militar, investigado preso 20 dias, investigado solto 40 dias. E no inquérito policial em crimes contra a economia popular, 10 dias estando investigado preso ou solto. Tá certo, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá, ó. Artigo 11, ó. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem a prova, acompanharão os autos do inquérito, tá? Isso aqui é mais ou menos o seguinte. Foi instaurado inquérito para apurar a prática de um crime de homicídio. Na diligência em que foi feita no local do fato criminoso, em que se isolou o local do crime e se colheu os elementos que estavam ali presentes, se recolheu, por exemplo, a arma do crime. Tá? O indivíduo deixou a arma do crime lá, ou ainda projéteis de arma de fogo. Tudo isso vai ser recolhido
E tudo isso vai fazer parte do inquérito policial. Para o momento que for mandado para juízo, isso estar anexado ao inquérito para ser, talvez, numa remota hipótese, apresentado aos jurados perante o plenário do tribunal do júri. Tá bom? Volta comigo para cá, ó. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Já o artigo 13, ó, incumbirá ainda a autoridade policial. 1. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2, ó, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. Inciso 3, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. E o inciso 4, representar acerca da prisão preventiva. Tá? Ó, artigo 13A. Nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149A, extorsão mediante sequestro ou cárcere privado, redução à condição análoga de escravo e o tráfico de pessoas. No parágrafo 3º do artigo 158, extorsão mediante extorsão com resultado morte. E no artigo 159, extorsão mediante sequestro. E no artigo 239 do ECA, o membro do MP ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de seus suspeitos. Já o parágrafo único, ó, a requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá, primeiro, o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Certo? Vamos lá, ó. Artigo 13b. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática disponibilizem imediatamente os meios técnicos e adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese do caput, primeiro, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo das comunicações de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei, e aqui seria, no caso, a Lei 9296 de 96, que é a lei que trata das interceptações de comunicações telefônicas, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez por igual período. Inciso 3º. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contar do registro da respectiva ocorrência policial. E o parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Tá? O ofendido ou seu representante legal indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não à autoridade, a juiz da autoridade, ou seja, aqui é o caráter discricionário, né, do inquérito policial, tá? Um caráter discricionário do inquérito, tá? Artigo 14A. No caso em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, que são os agentes de segurança pública, figurarem como investigados, meus queridos, em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Essa parte aqui é importante e eu vou explicar para vocês depois. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado. Primeira coisa, se na prova de vocês vier a palavra citação, eu quero que vocês respondam como citação, correto? Vocês vão marcar lá na prova como citação e isso vai estar correto. Só que, na verdade, isso aqui na prática não é chamado de citação. Isso aqui na prática é uma notificação, tá? Porque a citação ela só acontece no âmbito judicial. E aqui nós estamos aí no âmbito administrativo.
Então, o legislador aqui deveria ter escrito notificação, tá? A instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Tá? Olha aqui, ó. Havendo a necessidade de indicação de defensor nos termos do artigo 2º, do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à defensoria pública. Ó, isso aqui é preferencialmente, tá? A banca vem e vai escrever aqui para vocês, ó. Exclusivamente. Tá? É isso que a banca vai escrever. Defensoria pública e nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a que se refere ao parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros da própria administração. Na hipótese de não atuação do Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados no procedimento de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição, a que esteja vinculada à época da ocorrência dos fatos. E as disposições constantes no caput do artigo, tá, se aplicam também para os militares das Forças Armadas, tá? Quando forem investigados por atos praticados no respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, tá bom? Ó, artigo 15 aqui a gente vai fechar, ó. Se o indiciado for menor, se ele é nomeado curador pela autoridade policial, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A autoridade não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Aqui tem mais uma característica do inquérito, que ele é indisponível. Ou seja, o inquérito policial, ele não pode, o delegado de polícia não pode dispor de algo que não é dele, porque o poder de punir pertence ao Estado e não ao delegado. Artigo 18. Ó, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas provas, se de outras provas tiver notícia. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Artigo 20. Ó, a autoridade se assegurará no inquérito o sigilo necessário à ilustração do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados dos antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes. Beleza? Esse artigo aqui não foi recepcionado pela Constituição, tá? O Distrito Federal nas comarcas onde houver mais uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em cada uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que se compareça à autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito, o juiz competente e a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação Estatística ou Repartição Congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Prisão em flagrante, tá? Primeira coisa, o artigo 301 do nosso Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, ó. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo poderá, isso aqui é uma faculdade. Tá? E os seus agentes deverão. Isso é obrigação. Tá? Quem seja encontrado em flagrante delito. Bom, primeira coisa, o que é considerado flagrante, tá? Código de Processo Penal, no artigo 302, ele traz uma definição do que é o flagrante. Primeira coisa, ó, considera-se flagrante delito quem? Inciso primeiro, ó, está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de flagrante próprio. Ou seja, quando o agente acaba de cometer ou está cometendo infração penal. Inciso terceiro, ó, quando ele é perseguido logo após.
pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então aqui, ó, nós chamamos de flagrante, olha aqui, ó, flagrante impróprio ou quase flagrante. Já o inciso 4 diz assim, ó, ele é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Isso aqui é o que nós chamamos de flagrante ficto ou presumido. Tá? Flagrante ficto ou presumido, em que o indivíduo é encontrado com o peão, ó, papéis, instrumentos, armas e objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Tá, professor, mas até então tá tudo tranquilo. Isso aqui é muito fácil. Pois é, meus queridos. Na verdade, o que a banca vai tentar fazer com vocês aqui, ó, é uma pegadinha. Ela vai fazer o seguinte, eu vou até trocar a cor aqui, ó, tá? Eu vou trocar as cores para mostrar para vocês. Eu vou pegar um marca-texto. Ó, a banca, ela vai tentar fazer o seguinte, ó, ela vai dizer para vocês que é flagrante impróprio quando o indivíduo é perseguido logo depois. E aí depois ela vai vir e vai dizer o seguinte. Vamos pegar esse verde. Considera-se flagrante ficto ou presumido quando o indivíduo é encontrado logo após. As bancas adoram fazer essa brincadeira, tá? Adoram fazer essa brincadeirinha aqui, que é inverter as posições das terminologias do Código de Processo Penal para confundir vocês quando forem responder alguma questão envolvendo o flagrante, tá? Então é muito, muito, mas muito importante que vocês não confundam isso. Por quê? Por quê? O flagrante ficto ou presumido é quando o indivíduo ele é encontrado logo depois. O flagrante impróprio ou quase flagrante é quando ele é perseguido logo após. Então, por favor, uma atenção especial ao inciso 3º e ao inciso 4, que é esse aqui que a banca vai tentar confundir vocês na hora da prova, tá? Então vocês têm que deixar isso muito bem claro na cabeça para não correr o risco de errar lá na frente, beleza? Já o artigo 303, ó. Nas infrações permanentes, tá? Entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Perdão, meus queridos, o que é uma infração penal permanente? As infrações permanentes são aquelas que a consumação se prolonga no tempo. Tá? Ou seja, a consumação vai se prolongar no tempo, fazendo com que o indivíduo possa ser preso em flagrante a qualquer momento. Tá? Então ele pode ser preso em flagrante a qualquer momento. Professor, me dá um exemplo. Claro, meus queridos. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas, tá? O crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito ou guardar, tá? Infração permanente aqui, vamos lá, ó. Vou colocar assim, ó. Tráfico de drogas, tá? No verbo nuclear é guardar barra ter em depósito. Tá? Tranquilo? Vamos lá, ó. Já o artigo 304 diz assim, ó. Apresentado o preso à autoridade competente, ou seja, apresentado o preso na delegacia de polícia, tá? Ouvirá esta o condutor. Então o delegado vai ouvir o condutor da prisão em flagrante.
tá? E colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este, ou seja, ao condutor, cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, ele vai proceder à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita. Então, por exemplo, imagine uma guarnição com 3 policiais militares. Um deles será o condutor e os demais servirão ali como testemunhas para narrar como aconteceu aquele fato criminoso, como que eles flagraram o agente, tá? Colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto, ou seja, lavrando o APF, o auto de prisão em flagrante. Beleza? Parágrafo 1º diz assim, ó. Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto de prestar fiança, meus queridos. Esse parágrafo 1º aqui, ele tá tacitamente revogado, porque hoje, tá? Com a nova redação dada pela lei anticrime, o indivíduo preso em flagrante ele tem que ser apresentado num prazo de 24 horas ao juiz para que ele seja submetido a uma audiência de custódia, em que o juiz vai verificar a legalidade dessa prisão. Logo na sequência, eu já vou falar para vocês, quando nós estivermos diante do artigo 310 do Código de Processo Penal, que foi modificado, tá? Volta aqui, ó. Então, e prosseguirá nos autos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Tá? Parágrafo 2º, ó. A falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, neste caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Beleza? Como é que nós chamamos, tá? Então, essas testemunhas, tá? Porque assim, ó. A falta de testemunha da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de testemunhas fedatárias. Tá? Essas testemunhas fedatárias, meus queridos, são aquelas testemunhas que presenciaram a apresentação do preso na delegacia. Imaginem que o policial militar, isso é uma coisa, não é muito comum disso acontecer, tá? Mas pode ocorrer. Por exemplo, assim, as guarnições da polícia militar, o pessoal sempre tem ali 3 ou 4 policiais dentro da viatura. Perdão, meus queridos. Então, por exemplo, os indivíduos verificaram a prática de um crime. O indivíduo está em flagrante. Os 4 policiais descem da viatura, abordam o indivíduo e efetuam a prisão. Chegam na delegacia, fazem a apresentação do preso à autoridade policial. Beleza, tranquilo. Agora imagine uma situação em que o policial está sozinho na guarnição, tá? Ele tá ele e mais ninguém ali naquela guarnição, suponhamos tendo uma troca de turno ou algo do gênero. E aí o que acontece é que ele visualiza um indivíduo praticando uma infração penal, por exemplo, cometendo um furto no meio da rua, quebrando o vidro de um automóvel e arrancando ali, sei lá, uma bolsa dentro do carro ou algo do gênero. E o policial imediatamente aborda aquele agente criminoso, o prende em flagrante e o leva para a delegacia. Chegou lá, só tinha o condutor da prisão. Ou seja, nesse caso, o condutor vai até a delegacia, leva o agente criminoso, narra o fato criminoso, como aconteceu e como se deu a abordagem, e logo na sequência nós vamos pegar, por exemplo, um escrivão, ou um investigador, ou um agente de polícia que esteja no plantão naquele momento, ou que esteja na delegacia naquela ocasião, para testemunhar a apresentação do preso, para dar fidedignidade às peças do auto de prisão em flagrante. Com isso, o Código de Processo Penal resolveu chamar essas testemunhas que presenciaram a apresentação do preso testemunhas fedatárias, tá? Fiquem atentos quanto a isso, beleza? Volta para cá, ó. Já o parágrafo 3º, ó. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a sua leitura na presença deste. Tá? Parágrafo 4º, ó. Na lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência,
o nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tá? Artigo 305, ó. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Tá? Conseguiram entender? Beleza? Vem comigo pra cá, ó. Artigo 306, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tá? Parágrafo 1º, ó. Em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º, ó. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. A nota de culpa, tá? É a primeira imputação feita ao agente criminoso, feita ao flagrado. Certo? Vamos lá, ó. Vamos falar então agora do artigo 310 e as suas modificações que ocorreram com base na lei anticrime, tá? Vamos lá, ó. Após receber o auto de prisão em flagrante, o prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, tá? Com a presença do acusado, seu advogado, constituído um membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E, nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente: inciso 1º, relaxar a prisão se ela for ilegal ou, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tá? Só que aqui, ó, a gente precisa ler isso aqui, ó, converter a prisão em flagrante em preventiva, vírgula. Eu vou abrir um parênteses, tá? Vou colocar assim, ó, desde que haja representação do delegado, ou requisição do membro do MP. E por que eu tô falando isso pra vocês? É porque é o seguinte, meus queridos, vamos lá. Ó. Depois da entrada em vigor da lei anticrime, lá em 2019, houve uma modificação no sistema da prisão preventiva. Uma vez o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício. Ele podia decretar e revogar a prisão preventiva de ofício. Beleza. E o que aconteceu? A lei anticrime veio, modificou o Código de Processo Penal e retirou a expressão de ofício do artigo 316 do nosso Código. Tá? Então, o juiz hoje ele não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício em hipótese alguma. Ele só pode fazer isso desde que ele tenha um requerimento do membro do Ministério Público ou uma representação do delegado de polícia. Só que aí, meus queridos, aconteceu um problema, estava acontecendo um problema nos tribunais, que era o seguinte. O indivíduo era flagrado, preso pela prisão em flagrante, chegava na audiência de custódia, o juiz ia lá e homologava o flagrante e convertia o flagrante em preventivo. E aí nós tivemos um problema. Por quê? Perdão, porque a lei anticrime retirou a expressão de ofício do Código de Processo Penal. Porém, ela não dispôs nada de que o juiz não poderia, por exemplo, converter aquele flagrante em preventivo. Ela não falou isso. Então, alguns juízes estavam pegando, homologando aquele flagrante e convertendo o flagrante em preventiva de ofício. Bom, isso bateu lá no STJ. E lá no STJ teve um problema. A quinta turma do STJ estava entendendo que o juiz poderia sim converter o flagrante em preventiva de ofício, porque o legislador não tinha discorrido acerca de tal hipótese. Ele tinha apenas retirado a expressão de ofício do artigo 316. Já a sexta turma do STJ entendia o contrário, dizendo não. No momento que o legislador retirou
a expressão de ofício do Código de Processo Penal, ele suprimiu todas as possibilidades do juiz decretar de ofício uma prisão preventiva, devendo fazer isso somente no caso de representação do delegado ou de requerimento do membro do MP. Bom, juntaram-se as duas turmas do STJ, formando a terceira sessão, e decidiram que não é possível converter flagrante em preventiva de ofício. Isso foi bater no Supremo também. E o Supremo veio e confirmou a decisão do STJ. Então hoje, tá? Não se pode converter prisão em flagrante em preventiva de ofício. Por isso que eu peguei esse inciso segundo, fiz um parênteses ali para vocês e coloquei converter a prisão em flagrante em preventiva, abriu parênteses, desde que haja representação do delegado de polícia ou requerimento do membro do Ministério Público. Fecha parênteses e continua, tá bom? Aqui, ó. Quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou, inciso terceiro, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes nos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23, que são as excludentes de licitude, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório, a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Já o parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, tá? Ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Tá bom? Vamos lá, ó. Parágrafo 3º, ó. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, tá? Mas o que acontece? Ela tem que fazer essa audiência de custódia, mas existe um prazo, né? Tem que ser em 24 horas. Mas, meus queridos, não é em todos os tribunais que esse prazo ele é cumprido, tá? Existem tribunais que, pelo excesso de serviço, acúmulo e a grande criminalidade, fica inviável conseguir fazer a audiência de custódia no prazo de 24 horas. Então, justificadamente, motivadamente, esse prazo é estendido para mais ou menos aí umas 48 horas para a realização da audiência de custódia. Beleza? Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Tá? Vamos lá, ó. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Já o artigo 312, meus queridos, ó. Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ou de perigo, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tá? Então, os elementos aqui da prisão preventiva, ó, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, ou seja, eu posso decretar uma prisão preventiva quando o indivíduo descumpre, por exemplo, uma cautelar de comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca, o uso da tornozeleira eletrônica viola o uso da tornozeleira eletrônica, e assim sucessivamente. Ó. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Tá? 313, ó. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva. Primeiro, ó. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. Vamos deixar bem claro aqui, ó. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. Tá? Então, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou seja, o reincidente, né? Vamos botar aqui, ó, reincidente.
crime doloso. Tá? Inciso terceiro, se o crime envolver violência doméstica, familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º, ó, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-lo, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Tá bom? Artigo 314. Ó, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e estado de necessidade. Tá? 315. Ó, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Na motivação ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, olha aqui, ó, limitar-se a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Meus queridos, aqui é o seguinte, tá? Nesses casos, o juiz precisa motivar a sua decisão. E é claro que assim, é uma regra que nós temos dentro do Código de Processo Penal. Isso é o óbvio do óbvio. O juiz não pode decretar uma prisão preventiva de forma imotivada, tá? O que eu quero falar para vocês aqui é, pela prática que eu tenho no meu cotidiano, eu posso falar para vocês que assim, todas as decisões que eu tenho conhecimento dos juízes, elas têm uma motivação concreta, profunda e correta a respeito da prática desses crimes. Não há decisões genéricas e abstratas como muita gente fala por aí. Tá? As decisões são muito bem fundamentadas para justamente não haver problema aí não haver problema, enfim, com recursos, com nulidades processuais e etc. Tá? Tudo isso é levado em consideração. Volta comigo para cá, ó, só pra gente fechar aqui, ó. Artigo 316, tá? E aí a gente fecha, ó. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se, no ocorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Aqui, meus queridos, é o seguinte, ó. Isso não se aplica ao tribunal quando ele atua como órgão revisor. Tá? Isso é decisão do STJ. Esse prazo de 90 dias não se aplica. Beleza, meus queridos? Tranquilos? Então, eu encerro com vocês aqui essa nossa aula aqui envolvendo inquérito policial e prisão. Eu peço perdão para vocês, meus queridos, por conta da minha voz, por conta de eu estar congestionado aqui. Eu não tô muito bem. Tentei dar o meu melhor aí para vocês. Não poderia deixar de fazer essa gravação. Eu tenho que cumprir, perdão, com as minhas obrigações e entregar tudo aquilo que eu preciso para vocês. Mas hoje não foi um dia assim que eu consegui desenvolver o raciocínio da melhor maneira possível, em decorrência aí de eu não estar muito bem, tá? Peço perdão. Mas qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do tema, por favor, não hesitem. Me procurem lá no Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês, beleza? Um forte abraço, meus queridos. Sigam com Deus, bons estudos. E até o nosso próximo encontro. Valeu!